Vocês estão vendo a apresentação institucional? Então, sim. Legal. Falando um pouquinho da Aspen, só, nós estamos hoje no Estoril, né, esse prédio é o prédio onde fica o escritório da Aspen, subindo a Raja, tem a Harley Davidson, naqueles prédios acima, ali a gente fica alocado ali, então tem um escritório bem legal, a nossa assessoria é uma assessoria especializada. Quando a gente fala de investimento, é muito importante que a gente entenda o perfil de cada... Esse cara Oi? é meu... Esse cara que você conhece? Alguém... então... Espera só um segundo. Então, assim, a assessoria especializada da Aspen, o que a gente faz, na verdade? A gente faz a indicação conforme o perfil de cada cliente. Se você tem um perfil conservador, eu vou recomendar produtos conservadores. Se você tem um perfil mais agressivo, eu vou recomendar esse perfil. A gente fala muito em perfil conservador, moderado e arrojado, mas na prática, cada cliente tem um perfil diferente e a gente consegue regular a carteira do cliente para cada perfil. Então, como é que a gente faz isso? A gente começa com uma recomendação, a gente faz uma recomendação inicial, né? Uma recomendação em que eu começo a fazer uma recomendação mais básica, né, do perfil e vou ajustando esse perfil conforme a experiência de cada cliente, quer dizer, conforme o feedback que eu tenho de cada um dos clientes. Aumentando sempre, eu quero correr um pouco mais, eu quero ter mais rentabilidade, ou seja, a minha expectativa de retorno é maior do que eu tenho hoje. É possível ganhar mais? Mas eu tenho que correr um pouco mais de risco, ou eu tenho que abrir mão de liquidez. Então, a nossa assessoria é bastante focada nisso, é bastante focada no seu perfil, é bastante focada realmente na experiência de cada um, no momento de vida de cada um, porque cada um tem um momento de vida diferente. Eu posso ser um perfil extremamente agressivo, posso querer rentabilidade, gostar de bolsa, mas se eu tiver que usar esse capital que eu tenho para aplicar daqui a 6 meses, eu não posso correr risco. Porque se, ao invés de comprar, por exemplo, um apartamento de 3 dormitórios, que era a minha programação, posso ter que comprar uma kitnet, porque eu investi tudo em renda variável. E aí a bolsa despencou e eu perdi esse recurso. A gente vai falar bastante disso mais para frente, tá? Nós temos hoje mais de 20 profissionais, mais de 20 assessores certificados dentro da Aspen. Nós estamos ampliando esse quadro para chegar até 25 profissionais certificados até o final do primeiro semestre, né, até o final do mês que vem. Nós temos também uma mesa de operação própria, especializada aqui em renda fixa. A gente pensa muito pouco nisso, eu vou mostrar para vocês oportunidades que o mercado dá, oportunidades que a crise dá, mesmo para clientes conservadores. Simplesmente se ele abrir mão de liquidez, simplesmente se ele abrir mão da necessidade de utilizar o recurso num curto prazo, ele pode ter uma rentabilidade mais atrativa. Eu vou mostrar isso para vocês também daqui a pouco. A nossa mesa faz isso ativamente, porque o mercado é dinâmico, né? Todo dia ele muda. Esses tempos aqui a gente passou 2, 3 dias com uma redução na taxa de juros futuro muito forte, os prêmios desses títulos caíram bastante, mas ainda tem prêmio, e a gente faz esse trabalho ativamente. Qualquer crise que venha acontecer, faz com que essa taxa de juros suba no mercado futuro e eu consigo travar seu investimento em 7, 8, 9% ao ano, enquanto a Selic está pagando 3%. Então, eu consigo melhorar bastante a rentabilidade, mesmo para um perfil mais conservador, tá? Então, é possível fazer isso. E na renda variável, também, falando um pouquinho de ações, o mercado ele é extremamente dinâmico, ele está extremamente, a gente chama de volatilidade, né, com muita oscilação. Então, você entra de manhã, a bolsa abre em alta de 2%, quando eu olho à tarde, a bolsa está em queda de 3%, ele está no momento de que isso acontece, essa volatilidade, né, essa oscilação, ela vem diminuindo, muito mais lá fora do que aqui dentro, a gente também vai passar um pouquinho sobre isso, mas nós temos especialistas de renda variável também, que pode te proporcionar uma experiência em renda variável com mais assertividade. A gente não garante lucro, né? Não tem lucro que não tenha risco. É um mercado de renda variável e está sujeito a risco. Mas se você tiver a disciplina e seguir a orientação
dos profissionais, você consegue ter um retorno bem acima da taxa de juros. Já falando um pouquinho dos sócios, né, eu já me apresentei, a Emília Bello que me convidou para fazer parte do processo aí da Aspen, da Aspen. Ela trabalhou também como gerente de investimento no Select, foi quando eu conhecia a Emília. Ela me convidou isso em 2018 para começar a montar o projeto Aspen. O Henrique Fortes foi o último sócio que acabou de entrar, não, já está 2 meses com a gente. Ele era superintendente do Santander de pessoa jurídica, ele veio montar um núcleo PJ, e o Luiz Paulo, conhecido na Aspen como Luigi, ele é o head da renda variável, ele foi o primeiro escritório da XP, ele foi um dos fundadores do primeiro escritório da XP, lá na final de 2007, comecinho de 2008. Um pouquinho dos nossos produtos que a gente trabalha, tá? Não vou ficar falando muito de produtos aqui, eu quero entrar mais no tema de recomendação de investimento, ou de como se comportar na crise, mas eu tenho produtos hoje de investimentos, tenho produtos de crédito, operações estruturadas, produtos de proteção, a gente não dá muita atenção a isso, mas muitas vezes eu protejo o carro e quando eu olho o planejamento financeiro do nosso cliente, eu acabo esquecendo não é cultural no brasileiro de proteger a família, né, de proteger um filho, quer dizer, eu com 45, 46 anos, se eu morrer, como é que o meu filho consegue sobreviver se eu sou a única renda provedora, como é que eu consigo trabalhar isso? Então a gente fala muito de planejamento financeiro dentro da Aspen. Planejamento financeiro é muito falado, eu falei de uma certificação aqui que eu fiz com o Edinaldo, mas ele também é CFP, eu também sou CFP, que é uma certificação que fala de planejamento financeiro, que é exatamente eu olho todo do cliente, eu não olho só investimento, eu não olho só proteção, eu não olho só, eu olho realmente o cliente como um todo e ajudo o cliente a fazer um planejamento financeiro. Quero aposentar com 70 anos, com 65 anos, com uma renda de 10 mil reais por mês. A gente ajuda vocês nesse planejamento. Temos também a área de câmbio, que a XP está evoluindo bastante nisso, por ter virado o banco, a gente consegue fazer câmbio hoje acima de 100 mil dólares. Aqui a nossa proposta de valor, de fato, é entender a necessidade, como eu já comentei um pouco atrás, cada cliente tem um perfil diferente, cada cliente tem uma necessidade de investimento diferente, a gente entra com a orientação desse investimento, depois da orientação eu faço a implementação, né, com muita segurança, nenhuma aplicação é feita dentro da XP em que você não fale sobre, que você não deu de acordo sobre essa aplicação. Então, uma aplicação nossa vai lá para o seu celular para você aprovar, para a gente poder se executar, mas principalmente no mercado, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, o fundamental é o acompanhamento. O mercado é muito dinâmico. No começo do ano, a gente acreditava que o Brasil ia crescer de 2,5% a 3%. Hoje a gente fala em recessão na casa aí de 6% ao ano, que é mais ou menos o que o mercado aposta até esse momento. Então, se eu não ajustar meus investimentos de acordo com o mercado, de acordo com a dinâmica da economia global e da economia brasileira, eu fico para trás, eu vou ficar sempre defasado em relação ao melhor acompanhamento financeiro, a melhor recomendação de investimentos. Falando um pouquinho da XP, esse é o prédio da XP, fica na frente do Shopping Juscelino Kubitschek. Os produtos que nós temos, a XP tem uma plataforma aberta, então as pessoas no passado associavam a XP a risco ou a renda variável. E, na verdade, hoje nós temos produtos tão conservadores quanto os grandes bancos. A XP é simplesmente um grande shopping de investimento que eu distribuo vários bancos, né? Eu distribuo, tem o LF de Bradesco, LF de Safra, LF de Santander, temos CDB de BMG. Então, dentro da própria XP, a gente tem uma portfólio aberto de investimentos que eu consigo acessar todos os produtos de todas o mercado, tá? Então, a gente chama de estrutura de plataforma aberta. O Guilherme Bentimol, nosso CEO, ele é o fundador, ele fala muito da presença do agente autônomo, que lá fora é conhecido como advisor, lá fora já é a terceira profissão mais desejada do mercado americano, e aqui isso está começando. Por que lá fora isso acontece há mais tempo? Porque a taxa de juros lá já é baixa há bastante tempo, e aí você falar e ser especialista de investimento,
você tem que falar só desse produto, não dá para você ser especialista de vários produtos. Então, a gente trabalha muito forte para que todos os nossos assessores, toda a nossa equipe fale com bastante fluência em investimento. E o Guilherme Benchimol fala isso há bastante tempo, da importância do agente autônomo de poder fazer essa transição entre o conservadorismo do banco, né, há 3, 4 anos, ou mais, na verdade mais do que isso, uns 5, 6 anos atrás, era muito simples, e o cliente pedia muito isso para a gente, olha, eu quero uma rentabilidade de 1% ao mês. A gente conseguia dar com facilidade, um CDBDI, a 90 do CDI, rendia 1% ao mês com tranquilidade, mas o banco recebia 100%, ou 101, 102, 103, ou quando eu emprestava recebia um volume muito maior de receita e passava 90 porque era a expectativa do cliente naquele momento, que era o render 1% ao mês, era a taxa mágica do mercado. Hoje em dia, com a Selic em queda, a Selic a 3% e tendendo a uma queda maior, você vai ter um CDI rodando não a 1% ao mês, mas a 0,25%. Né? O CDI mês passado foi 0,28%, nós vamos ter um CDI rodando a 0,25% ao mês, ou até a menos do que isso. Então, a gente está bem aquém do desejo, né? Você precisa de 4 meses para ter a mesma rentabilidade que nós tínhamos lá em 2014 e 2015. Por isso que a necessidade de você consultar um assessor e poder buscar alternativas de investimento mais adequadas para o seu perfil. Só para ter uma ideia do que eu estou falando, nos Estados Unidos, 2% só do dinheiro dentro dos bancos, 98% do dinheiro fora dos bancos, dentro dos bancos de investimento. Aqui no Brasil, 94% do dinheiro ainda dentro dos grandes bancos e somente 6% fora dos grandes bancos. Né? Então, todos os países aqui, todos esses países têm taxa de juros baixa. A diferença é que o Brasil passou a ter taxa de juros baixa mais recentemente. Aquele 1% ao mês não existe mais e agora, muito provavelmente, no ano que vem, a gente vai, inclusive, ter uma taxa de juros real negativa se você for acompanhar simplesmente o CDI. Então, olhando um pouquinho do cenário econômico, antes de entrar em recomendação de investimento, essa aqui é a tabela da pesquisa Focus, que ela é publicada toda segunda-feira. Aqui é uma mediana da expectativa dos mercados, tá? Do mercado financeiro. Então, uma mediana do que os agentes financeiros acreditam que vai acontecer com inflação, PIB, câmbio e Selic. Inflação, pelo tamanho da recessão que a gente vem vivendo, e esse trimestre, eu vou mostrar também, é o pior trimestre que nós estamos vivendo, nós temos uma inflação projetada para o ano de 1,57. Eu vou mostrar para vocês que, muito provavelmente, neste mês de maio, nós devemos fechar o ano, assim, a projeção de inflação com deflação acumulada no ano todo, tá? Pelos números do IPCA 15 que saíram hoje. Mas a projeção de inflação já é a 11ª semana, que é uma projeção de inflação em queda. PIB é a 15ª semana com uma projeção de PIB em baixa. PIB projetando 5,89. Câmbio, a 2ª semana de alta do câmbio, né? O câmbio está bastante pressionado, quanto mais baixo a Selic, mais alto eu vou ver o câmbio acontecer, eu vou ter mais pressão no câmbio, e a Selic projetando 2,25, né? Ela está em 3% no momento, quer dizer, o mercado todo precifica uma queda de 0,75 na próxima reunião do cupom. Então, quando a gente fala de taxa de juros a 3% ao ano, na verdade, daqui a 20 dias, 25 dias, ela deve estar aí a 2,25% ao ano. E aí, quando a gente olha projeções futuras, principalmente para a Selic, aqui está projetando uma taxa de juros de 3,29, aí perto de 3,25, ou seja, um aumento percentual aqui de 1 ponto, né? E para o ano que vem, a projeção para 2022, projeção de 5% e 6% lá em 2023, quer dizer, a gente deve ter uma taxa de juros de 3%, segundo a projeção da pesquisa Focus, lá para 2023. A gente volta a ter a 6%, que nós tivemos recentemente, só em 2023, com uma inflação aqui projetando o centro da meta. A meta hoje de inflação é de 4%, ela vai para 3,75% e vai para 3,5% em 2022, e aqui é a projeção se a inflação estiver dentro do centro da meta. Quando eu tiro imposto de renda disso aqui, eu vou ter praticamente inflação. Não sobra dinheiro
para ganho de capital. Projeção um pouquinho da XP em relação a esse cenário. Ali eu olhei o mercado, aqui eu vou olhar a XP. XP está muito em linha, trabalha com expectativa de 6%, 2,25 também, câmbio 5,50, com crescimento por ano que vem de 2,50, Selic para 2021 de 3%. Aqui vem a projeção do PIB trimestral da XP, aqui uma queda aqui, que vai sair o PIB dessa semana, uma queda de 0,5% no primeiro trimestre, lembrando que a crise ela começou em março, então ela afetou um pouco o primeiro trimestre, sim. O segundo trimestre afunda muito o PIB, né, com uma queda de 14% do PIB, e aí o terceiro trimestre com uma queda de 6,3%, aí diminui a queda, e a gente só vai ter um PIB positivo no segundo trimestre de 2021. Então, claro que de lá para cá é crescente, mas o PIB ainda vai estar negativo, menos negativo, mas a gente vai ver uma recuperação da atividade econômica, mas uma recuperação lenta, onde a gente só vai ver crescimento provavelmente para 2021 de fato. Em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, já se projeta um crescimento acontecendo no quarto trimestre. Não é o que a gente trabalha com o mercado brasileiro, tá? Então, dentro desse cenário que eu acabei de comentar, como é que nós estamos em termos de índices financeiros, né? Como é que nós estamos em termos de indicadores financeiros dentro do mercado brasileiro. Então, nós estamos aqui com o índice Bovespa no ano, esse número que a gente pegou com data do dia 22, tá? Então, sexta-feira passada, uma queda do índice Bovespa de quase 29%. O dólar, 5,35, subindo 33,3%. O IPCA, como eu comentei, acumulado no ano, 0,22%. O IPCA 15, que saiu hoje, 0,59. Esse IPCA 15 não está projetado no IPCA de hoje, desse mês. Então, provavelmente, no final do mês de maio, a gente deve ter o ano já com deflação acontecendo, né? A gente deve ter um acúmulo de deflação já acumulado, por conta do que eu mostrei do PIB, né? O segundo trimestre vai ser o pior PIB, e aí se eu não tenho demanda, não tenho como repassar preço. O que eu tenho que fazer é o contrário, é redução de preço e por isso gera deflação. E aí eu falo, não, eu quero ser conservador nesse momento. CDI do mês passado, 0,28. CDI acumulado no ano, 1,47. CDI projetado daqui 12 meses, 2,25. Poupança, né? Aquele volume que eu mostrei de 96% do dinheiro dentro dos 94% do dinheiro dentro dos grandes bancos, mas quase metade disso está em poupança, né? E poupança ela rende 70% do CDI. Fala, mas Cláudio, é líquida, ok, mas mesmo sendo líquida, se você tirar o imposto de renda do CDI, você vai ter uma rentabilidade acima da poupança, com certeza. Mas no cenário, olhando um cenário para 2021, nos dois cenários, nós vamos ter aqui uma rentabilidade negativa real. O que é isso? Eu tenho uma rentabilidade do meu CDI, tiro o imposto de renda, e aí eu tiro a inflação, eu vou ter uma rentabilidade, se não zero, muito próxima de ser negativo para o ano que vem. Isso não está acontecendo esse ano aqui, porque o IPCA está em deflação, né? Nós estamos vivendo um cenário de deflação no momento, então esse impacto não acontece nesse instante. Tá? Então, mercado internacional. A bolsa lá fora, a S&P, né, olhando já esse cenário que a gente viu de janeiro de 2020 até agora. Ele está com 6,70% de queda. Eu vou mostrar que o S&P está a 11% de não ter existido crise, de não ter existido coronavírus, né? E a zona do euro já é um pouquinho mais delicada, com 19% de queda acumulado no ano, né? Mas nada perto dos nossos 28%, porque a gente tem outros problemas, além do fiscal, nós temos um problema político bastante sério no momento, que impacta bastante a credibilidade do país, e aí demora mais para retornar o investimento, mas o que a gente acredita que isso vai acontecer, tá? Então, olhando agora em recomendação de investimento dentro desse cenário econômico, como eu comentei, Selic em queda. Aqui a gente chama a nossa taxa de referência, nossa taxa Selic, como a nossa chamada taxa livre de risco. Por quê?
porque existe risco, né? Você tem o risco país, você tem o CDS que mede o nosso risco constantemente, que seria um risco de um possível calote, né, na economia brasileira. A gente não vê esse risco acontecendo, tá? Com uma taxa de juros nesse patamar, é tudo que a gente não vê, é risco de inadimplência, né, risco de default no Brasil. Mas nós temos uma queda de Selic, onde nós estávamos acostumados aqui com 14,25 ao ano, ou seja, quando eu trago essa taxa mensal, eu tinha tranquilidade em dizer que a gente podia ofertar 1% de rendimento, saindo de 14,25, chegando lá no 6,5%, ficou por alguns meses, né? Chegou a ficar até por mais de um ano, e agora uma queda bastante forte em 3%, com uma projeção de mais 0,75% de queda. Então, o CDI, que rodava 0,28% no mês passado, muito provavelmente vai rodar no mês de junho abaixo de 0,25%. E aí, qual a alternativa, né? Quando eu olho em termos de oportunidades, né, que eu comentei com vocês, e aí o investidor, seja ele conservador ou seja ele um pouco mais agressivo, ele tem muita oportunidade nesse momento de crise. O que a gente não pode é se acomodar. O que a gente tem que buscar é o que vocês estão fazendo agora, buscar informação para poder ter a melhor recomendação de investimento. Então, mesmo para o investidor conservador, olha as oportunidades que a gente tem dentro do mundo da renda fixa, dentro do mundo de títulos atrelados à renda fixa, seja ele pós-fixado, CDI ou IPCA, que são títulos pós-fixado, ou pré-fixado, que é exatamente os CDBs pré-fixado. Aqui eu peguei uma matéria que saiu até uma média dos bancos, que saiu no Valor Econômico na data de ontem, saiu a média das taxas de juros dos bancos, que eles vêm ofertando recentemente, depois da crise, tem um histórico dele, para 24 meses, aqui é uma média, então eu tenho títulos pagando bem mais, né, eu tenho títulos pagando menos. O que vai mudar o banco para pagar uma taxa de remuneração é exatamente qual o grau que ele tem de endividamento, enfim, qual o tamanho do banco, qual o rating desse banco. Quanto for o maior banco, um Santander, Bradesco, Itaú, ele pode pagar uma taxa menor, porque ele tem menos risco de crédito. Quanto menor o banco, ou um banco mais alavancado, ele tem que pagar uma taxa melhor de remuneração, ele tem que pagar um prêmio de risco para que atrair o investimento para este banco, tá? Então, olhando esse caso aqui, eu não estou falando de um banco específico, eu estou falando de uma média de mercado de 24 e 36 meses. Vamos olhar o pós-fixado. Em julho do ano passado, os bancos, na média, poderiam pagar aí 105 do CDI para prazo de 24 meses. Quando eu cheguei no auge da crise, em abril, 114 e 115 do CDI no mês de maio. Estou dizendo o seguinte, se eu simplesmente resgatar o meu produto de 100% e quiser pós-fixado, que não vale a pena porque a Selic está caindo, mas se eu quiser pós-fixado e acessar um mercado de 114%, é completamente possível hoje. Ainda em maio nós temos ainda essa taxa. Quando eu olho para a IPCA, nós passamos também por uma elevação bastante grande, aqui no auge da crise de 3,1%, eu estou falando que ele está pagando inflação mais 3,1%, no período de 24 meses, né? Aqui um prêmio de 2,2%. Fechamos taxa recentemente nesse título para 24 meses, perto mais de 4%, mas a média de mercado está 3,1% mais inflação. E no pré-fixado, neste prazo de 24 meses, também geramos menos prêmio aqui no auge da crise, mas nós tivemos prêmio por conta, aqui o prêmio é um pouco menor, por conta de uma expectativa de inflação mais baixa. Então, março e abril, 5,6, 5,1, nós tivemos lá no passado 5,8, 5,8 de pré-fixado. Quando eu olho já o pré-fixado para 36 meses, no auge da crise, eu já tenho mais prêmio, 6,7. O que eu estou falando para vocês aqui? O que eu estou querendo dizer com 6,7? Estou falando o seguinte, nos próximos 3 anos, você vai receber uma rentabilidade de 6,7 ao ano contra uma Selic que vai para 2,25. É verdade que ela vai recuperar, mas eu mostrei para vocês que a projeção no Banco Central é que ela leve 3 anos para voltar a 6%. E eu consigo travar vocês, o cliente hoje, a uma taxa média de 6,7 contra uma Selic média, se eu pegar de 2,25, ela subindo até 6%,
eu vou ter uma Selic média na casa aí de 3,5% a 4%, aproximadamente perto disso, mas eu consigo travar o investimento do cliente, simplesmente ele abrindo mão da necessidade de liquidez, ou seja, eu não posso fazer isso para 100% da carteira do cliente, evidentemente, mas eu posso fazer isso para 5, 10, 15% da carteira do cliente. A gente fala muito em necessidade de liquidez, mas quantas vezes no ano eu rodo minha carteira? Quantas vezes no ano eu tenho a necessidade de liquidez de girar 100% do meu investimento? Normalmente você tem 15 a 20% do seu dinheiro que você realmente tem necessidade de liquidez. O resto você pode abrir mão e aplicar no mais longo prazo. E aí você pega taxas de 36 meses no IPCA, pagando 3,5, 3,2, mais inflação, e aí o pós-fixado nesse período, pagando 117%, mas quando eu comparo o pós-fixado 117% de uma taxa de juros média que vai rodar 4% aproximadamente, contra um pré-fixado de 6,7%, não tenha dúvida que assim, nesse caminho, né, o pré-fixado ou até o título atrelado da inflação, ele é mais recomendado, ele tem mais prêmio do que a inflação. Então eu consigo melhorar a rentabilidade da sua carteira sem correr grande risco, ou seja, eu não estou falando de bolsa aqui ainda, né? Eu vou começar a falar um pouquinho de renda variável agora, no próximo slide. Então eu só queria chamar a atenção, esses níveis de preço, eles vêm caindo, todo dia ele vem caindo um pouco mais, essa semana caiu bastante, agora nessa semana aqui de maio, então, mas é uma oportunidade que a gente ainda tem disponível, e que quanto mais cedo eu me atentar e eu procurar saber, eu vou conseguir me aproveitar aí dessas taxas, que daqui a 6 meses eu garanto para vocês que essas taxas neste patamar elas não vão existir mais, porque naturalmente nós estamos vivendo um cenário de deflação, de recessão e de taxas de juros baixas. Não faz sentido a gente ter taxas de juros alta com esse cenário econômico que a gente vem vivendo. Aqui, até para eu poder tomar um golinho de água, eu queria que vocês fizessem uma reflexão agora com o recurso de vocês. Aí cada um fizesse uma análise, uma análise aí introspectiva aí, pensando o seguinte. Eu vou mudar de slide e eu queria dizer o seguinte para vocês. Se você aplicasse 100 mil reais num produto de renda variável, então você foi lá na Aspen, você foi numa corretora, aí você aplicou 100 mil reais e você quis, né, você não seguiu a recomendação da diversificação de carteira e você quis aplicar 100 mil reais em bolsa, né? Imaginem vocês realmente, de fato, colocando 100 mil reais. Vamos colocar no índice Bovespa para não ter briga de eu comprei essa ação, eu comprei aquela. Vamos colocar no índice Bovespa, que é a média das grandes empresas negociadas no mercado. Coloquei 100 mil reais na renda variável. E aí, no primeiro trimestre de apuração do resultado, você tivesse este resultado. Você colocou 100 mil reais e você perdeu no primeiro trimestre 23,8%. Ou seja, você perdeu 23 mil reais do seu capital. Qual a reação que vocês teriam? Qual a reação de eu vou vender? Eu vou ficar investido? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Normalmente a gente chama o consultor, né? Pô, Cláudio, me ajuda. Fala, mas pô, não era para aplicar 100%, né? Você sempre tem que ter liquidez para aproveitar a crise. Eu vou mostrar para vocês que a crise é muito bem-vinda. Para aproveitar a crise, caiu 23%. Aí chegou lá, a gente vai falar para você, se é o único dinheiro que você tem, se você não tem dinheiro para liquidez, vamos manter, 23% é uma bela queda, embora eu estou analisando uma crise de 2008, hein? Aí, no próximo trimestre, nós temos aqui, mais uma queda de 24%. Ou seja, você resolveu arriscar ficar no investimento de renda variável, e aí nos próximos 3 meses, e 3 meses nessa hora parece pouco quando eu coloco no slide, mas quando você está vendo a rentabilidade dia a dia, isso parece 20 anos, você tem uma queda de mais de 24% do seu capital. Nessa crise de 2008, em termos de topo a fundo, pelo menos até o momento, nós tivemos um topo a fundo, né, a máxima do índice Bovespa contra a mínima do índice Bovespa, uma queda de 60%.
Aí caiu mais 24%. Aqui, normalmente, a pessoa física resgata. Normalmente ela resgata. Enquanto o que ela deveria fazer nesse momento, se ela seguir a recomendação de investimento inicial, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, ela não deveria resgatar aqui. A não ser que ela ache que o Brasil vai quebrar, que tudo acabou, é o fim do mundo, enfim. Mas aí eu acho que a parte financeira vai ser o menor dos problemas, né, de todos nós. Aí quando eu entro... Desculpa. Deixa eu seguir por aqui, que é mais fácil. Aí quando eu entro no próximo trimestre, eu tenho uma recuperação ainda bastante tímida, lembrando que um trimestre, né, estou falando de mais janeiro, fevereiro e março, eu estou lá com quase 60% de queda, aí eu tenho uma recuperação aqui de 10%, não me parece nada muito glorioso, né, mas é o que tem. E a gente recomendando manutenção do seu investimento. E aí passa mais um trimestre e a Bolsa recupera mais 25%. Né, já é uma boa recuperação. Mais um trimestre, ela recupera 19%, e mais um trimestre, mais 11%. E aí, quando entra o primeiro trimestre de 2010, é o primeiro trimestre em queda que ela acontece. Aqui tem uma tabelinha do índice Bovespa. A crise começou nos 67 mil pontos, e ela terminou exatamente nos 67 mil pontos, alguns trimestres depois, é verdade, mas quem resgatou aqui, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, ele não tem o que fazer, ele perdeu o dinheiro de fato. Quem segurou esta queda, ele conseguiu a recuperação. Quem se desesperou e não teve liquidez para fazer o que é o mais recomendado, que a gente recomenda aqui, que a gente vai falar, não tem o que fazer, ele sofreu ou infartou, ou ele resgatou e aí ele realmente realizou prejuízo e ele não consegue mais recuperar este recurso. Estou dizendo um ciclo todo de uma crise que foi talvez não tão aguda. Eu acho que essa crise, a diferença dessa crise para a crise passada, essa crise ela teve mais destruição de riqueza, porque muito mais gente perdeu o emprego, e aí os governos tiveram que fazer muito mais injeção de capital. Essa crise ela foi muito mais aguda, né? Ela foi muito mais rápida, mas em termos de pelo menos até o momento, de topo e fundo, a crise anterior, ela foi uma crise que chegou a uma queda de 60% de topo a fundo, quanto uma crise nesta agora do coronavírus, que chegou aí a 48% também de topo a fundo, que é exatamente isso que eu quero falar. Então, comparando a última crise que nós tivemos, de 2008, com a crise atual, são crises completamente diferentes, a crise de 2008 ela era previsível. Quando a gente olha os Estados Unidos, ela percebeu essa crise acontecendo já no meio de 2007. Né? Se você olhar o pico de bolsa do S&P, ela aconteceu no meio de 2007, e teve o fator Lehman Brothers também, que foi um banco que quebrou, que gerou uma insegurança de crédito muito grande. Aqui não, aqui ninguém imaginava um coronavírus. Nós começamos o ano fazendo projeção de 2,5%, 3% do PIB, e de repente nós estamos fazendo projeção de 6% de queda. Né? Então era realmente algo inimaginável. E qual foi o desempenho da nossa bolsa nessa crise? Quando ela começou, o topo dela, 119,593, ela teve aí uma queda para 61,690, que foi a mínima, uma queda de topo a fundo de 48%, contra 60% da crise lá de 2008. Ela já recuperou, ela saiu de 61,690, que foi a mínima dela, para 85 mil pontos, dá uma recuperação aqui de quase 40%, mas ela está ainda a 39% do último topo, que é o 119.593. Então ela teve uma queda mais aguda do que a média dos mercados, né, dos países emergentes, do que os países desenvolvidos, e ela está com uma recuperação mais lenta. Nós estamos a 39% do nosso topo máximo, ali, quase 120 mil pontos. Quando eu olho a Bolsa Americana, ela saiu de 3.380, ela teve uma queda de 35%, que para o S&P, né, é uma queda forte, mas é uma queda bem menor do que aconteceu lá em 2008, foi para 2.191, ela já recuperou para 3.013, esses números estão do meio da tarde de hoje, né, eu não peguei exatamente o fechamento, para a gente acabar a apresentação, ela está exatamente a 11% do topo máximo, ou seja, o S&P está a 11% da pandemia não ter existido no mercado americano. Ela está a 11% de falar, olha, foi só realmente uma recuperação em V muito forte, uma recessão em V, ela está exatamente a 11% de chegar no topo máximo dela e voltar a crescer. Quando eu pego a Bolsa Europeia, ela teve uma queda maior, né, saiu de 3.865
para 2.302, uma queda de 40%, mas ela já recuperou para quase 3 mil pontos e ela está a 22% do topo máximo. Então, o mercado internacional ele vem recuperando com muito mais força do que o mercado brasileiro. Por que isso está acontecendo? Fiscal, eles têm uma possibilidade de injeção de capital muito mais forte do que o Brasil tem para fazer, mas a crise política, que é uma crise de confiança, né, o governo olhando para um lado, o federal olhando para o outro, o governo estadual, né, olhando para um lado e o federal olhando para o outro, que gera uma insegurança no investidor e gera uma segurança aí também na precificação dos nossos ativos. E aí, qual é a lição de casa que a gente leva quando a gente fala em renda variável, né? A importância do longo prazo, né? Qual a importância da gente fazer uma recomendação? Porque a gente fala bolsa de longo prazo. Por que a gente fala isso? Aqui eu pego um período de picos, de oscilações agudas em 3 meses, nessa primeira janela. Aqui são prazos aleatórios, tá? São períodos aleatórios aqui. São 3 meses, aqui a gente pegou um período de 12, 13 anos que a gente fez a análise, pegou os 3 piores meses aqui, de ter queda de 30%, sem contar essa crise, e aqui, desculpa, uma alta de 30% contra uma queda de 20%. Vamos imaginar, você entrou em renda variável, e em vez de você pegar os 30% positivo, você pegou 20% negativo. O que você faz? Você chora e tira o dinheiro e realiza o prejuízo e nunca mais volta para a bolsa. Quando você alonga esse investimento para 6 meses, olha como isso aqui diminui gradativamente, 14 contra 13, 10 contra 7, 7 contra 5, 6 contra 2 e 4 contra 1,70. Então, quanto mais longo prazo você achata essa curva, a sua possibilidade de sair no prejuízo é muito maior. Por isso que a gente fala muito que a renda variável ela é recomendada para mais longo prazo. E o que a gente mais recomenda de investimento, aqui a gente vai falar bastante aqui sobre isso, que depois eu vou mostrar um pouquinho a carteira recomendada da XP, né, que a gente reflete aqui na Aspen, mas aqui eu queria mostrar um pouquinho da importância, primeiro, do acompanhamento da carteira. Como é extremamente importante, eu faço uma aplicação e faço um acompanhamento desses investimentos. Então, na Aspen a gente faz um rebalanceamento de carteira, pelo menos a cada 3 em 3 meses, a gente senta, todos os assessores, nós sentamos juntos ali, cada um, né, em conversas individuais, olha a carteira de cada cliente e faço o rebalanceamento dela, faço exatamente esta recomendação que eu vou comentar aqui. Aqui, para ficar claro, gente, eu coloquei 2 classes de ativos só. Coloquei renda fixa e coloquei renda variável. Então, vamos imaginar o seguinte, cenário 1, você aplicou 100, aqui vamos imaginar que você aplicou 100 mil, 100 milhões, 100%, enfim, você aplicou 100 numa carteira, 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Você tinha um saldo de 100, que é exatamente o que você aplicou. Primeiro mês de variação da renda variável, aqui é uma variação trimestral, tá? A gente fez uma projeção aqui de variação de 1%, que isso não é a realidade mais, a variação de 3 meses vai rodar aí perto de 0,75, mas vamos trabalhar num cenário hipotético de 1% trimestral. E que você, no índice Bovespa, no primeiro trimestre que você aplicou, você perdeu 50% do seu capital. Você termina o trimestre com um saldo total de 75 e 50, sendo 50 e 50 de renda fixa, e você tem 25 de renda variável, né? No segundo trimestre, você vai ter 75,5, né? O que você fez? Com esta queda de 75, essa queda que você sofreu, praticamente 25% do seu capital, você não aguenta acompanhar o mercado. Como eu comentei, 3 meses para renda variável é muito pouco. É muito difícil você conseguir ganhos em 3 meses. Vou te dizer que é muito mais sorte do que outra coisa. Então, assim, você consegue fazer com uma mesa especializada, como nós temos na Aspen, ganhos mais pontuais, mas a pessoa física que vai entrar na renda variável, ele compra e ganha
ele acha, putz, isso nasceu para, eu nasci para isso, mas vai acontecer crises, as crises vão acontecer, aconteceu em 2008, está acontecendo agora, e vão acontecer outras também, infelizmente, a gente só não sabe o nome dela, mas elas vão acontecer. Então, neste primeiro cenário, imagina o seguinte, você teve essa variação de preço, e você saiu de 100 para 75,50, o que você faz? Não quero mais bolsa, vou para a renda fixa. Então eu resgato no pior momento, no pior cenário, e vou tudo para a CDI. No trimestre seguinte, com 1%, você vai para 76%, depois você vai para 77%. Né? Esse é o cenário vendendo na queda, né? Ou seja, que é normalmente o que a pessoa física faz. Eu demoro para entrar em bolsa. Quando eu entro em bolsa, eu compro caro, a primeira queda eu saio na mínima, e aí eu vou ter esse cenário. Aqui, se você for colocar a CDI a cada trimestre, você vai levar 10 anos para recuperar o seu 100 de saldo. Né? E se você simplesmente atender às recomendações dos especialistas, enfim, ou trabalhar com uma coisa que a gente chama de balanceamento de carteira, você vai ver que você consegue recuperar isso com muito mais rapidez. Mesmo cenário inicial aqui no cenário 2, mas aqui uma aplicação em que você aplicou 50% em renda fixa e 50% em renda variável, sem rebalanceamento e sem resgatar. Você aplicou, caiu 1%, você foi para 50 mil, caiu aqui, você foi para 25 mil, está com 75, assim como você estava no primeiro slide, né, no primeiro cenário. Depois você continuou com esse patamar aqui no segundo trimestre, saldo inicial, com 75, rendeu 1% a bolsa aqui, desculpa, a renda fixa, e 30% a renda variável. Chegou a 32,5%, você somou um saldo aqui de 83%. Não é fantástico, você ainda não recuperou, mas é bem melhor do que você tivesse resgatado no pior cenário. No trimestre seguinte, né, faz a mesma coisa, você não rebalanceou a carteira, você simplesmente manteve o padrão da sua carteira que você começou lá atrás, ou seja, aqui eu estou falando de uma carteira sem acompanhamento, né, onde eu não tenho uma gestão do nosso assessor ativamente, então é uma carteira sem acompanhamento, simplesmente ela está à deriva, né, ela deixa ser levada. Essa aqui ainda é melhor do que essa se você não tiver acompanhamento e você tomar decisão, né? Você saiu com 77 no final das contas. Aí no terceiro trimestre, depois da queda de 50%, aqui você teve o seu rendimento indo para 51 e 52, aqui 42 e 25, você teve uma recuperação de 93,77. Muito melhor do que o 77, se você vendeu na queda, você realmente realizou prejuízo, mas muito ainda não no seu saldo inicial de 100. Então você ainda está perdendo aqui em torno de 7% depois de praticamente 9 meses de investimento. Se você trabalha com balanceamento de carteira, a gente trabalha com balanceamento na ASP trimestral, se você trabalha com o balanceamento de carteira e faz esse balanceamento periodicamente, a gente recomenda trimestralmente, mas você pode usar semestralmente, você pode fazer anualmente esse balanceamento. E evidentemente que eu não estou falando para a gente recomendar 50-50, né? 50 em renda fixa, 50 em renda variável. Isso aqui é só um exemplo hipotético aqui para a gente demonstrar a importância desse acompanhamento da sua carteira, para a gente mostrar o quanto isso é valioso. Se você começar aqui 50-50, variação de 1%, mesmo cenário dos dois cenários anteriores, mesmo patamar de rentabilidade, você perdeu aqui praticamente 25% do seu capital, mas você não resgatou. O que você fez? Sentou na frente de um assessor, olha, aconteceu isso. E aí eu estou recomendando, a nossa recomendação é rebalancear a sua carteira. O que significa isso? Quando eu fiz análise do seu perfil de investidor, na sua análise, dentro do que a gente conversou, você tinha à disposição, você entendia que você poderia ter 50% em renda variável e 50% em renda fixa. Aqui é um cenário hipotético, isso aqui é uma carteira extremamente agressiva, não é o que a gente recomenda, mas num cenário hipotético, 50-50. Daqui a 3 meses, você não tem mais 50-50. Por que não tem? Porque aqui caiu 50% e aqui subiu 1%. Então você tem um desbalanceamento natural da sua carteira.
Aí você chega lá para a gente e fala, o que eu faço agora, né? Depois de 50% de queda. Aqui, só vou pedir desculpa que tem um errinho aqui, ó. Aqui é 37,75, tá? Não é 3,75. O que eu fiz aqui? O que a gente faz? Você, no seu perfil de risco, você tinha a disposição de fazer 50-50. O que a gente faz nesse momento? Eu pego o seu saldo, divido por 2 e faço 37,75 de um lado, 37,75 do outro lado, somando 75,50. O que eu fiz nessa hora? Você tinha 25 em bolsa e você aumentou para 37,75 em bolsa. Lembrando que aqui está errado, né? Aqui não é 3,75, aqui é 37,75. Então você aumentou em momento de bolsa, no momento de queda de bolsa. O que você fez? Comprou em que momento? Na baixa. Você comprou no momento de baixa do mercado e aproveitou a liquidação, né, a queda de bolsa, e comprou mais ações, vendeu renda fixa e comprou mais ações. Quando você fez esse balanceamento, você termina o seu saldo com 87,20, já é bem melhor do que o primeiro cenário, já é bem melhor do que o primeiro, do que o segundo cenário. Quando você olha o terceiro trimestre, que a gente tem 30%, ou seja, a bolsa não voltou no patamar que ela começou a cair. Ela está ainda abaixo lá, mais de 10% do patamar inicial. Quando você faz a mesma coisa no mês seguinte, o que aconteceu no segundo trimestre? A sua parte de renda variável, ela cresceu mais do que a parte de renda fixa, mas você quer 50-50. Então, quando eu subiu mais a parte de renda variável, o que eu faço? Eu vendo renda variável e compro renda fixa. Faço um saldo equilibrado de carteira de novo. Faço 50-50, que é o meu perfil de investidor. Então eu pego o seu saldo de 87,20 e divido aqui por 2, divido em 43,60 para cada lado, e aí eu vou ter a rentabilidade da renda fixa e do índice Bovespa. Vamos imaginar que da renda variável, da renda fixa foi de 1% de alta e renda variável 30% de alta, e aí em 2 trimestres praticamente, com esse cenário, eu já recupero mais do que os meus 100 que eu comecei a aplicar, enquanto em qualquer cenário diferente do rebalanceamento de carteira, eu não consegui chegar nesse patamar de satisfação, ou seja, o balanceamento de carteira é a melhor coisa, porque, primeiro, você aproveita a crise para poder comprar. Então, você não olha a crise com maus olhos, você olha a crise com um olho extremamente positivo. Né? Então, dentro do balanceamento de carteira, você aproveita as quedas de bolsa para comprar mais bolsa. Você aproveita as altas acima da taxa de juros para vender bolsa. Você está sempre comprando na baixa e vendendo na alta. Eu nunca vou pegar o topo e o fundo, né? Nunca vou conseguir fazer. Não tem mago no mercado, né? Não existe bala de prata no mercado financeiro. Eu nunca vou saber qual é a pior precificação de bolsa e qual é a maior. Eu não sei que 120 mil pontos foi o topo do ano e que 61 foi o mínimo. Então, como é que a gente faz isso tirando o emocional da cabeça? O que a gente faz é esse balanceamento dinâmico de carteira que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Para não me alongar muito mais, até porque eu queria abrir para perguntas, e já está quase 1 hora de live, eu vou passar aqui só para a recomendação de alocação de patrimônio, ou seja, essa aqui é uma recomendação que a XP trabalha e a gente segue lá dentro da Aspen nas recomendações por classe de ativo, que é muito mais inteligente, é muito mais interessante do que falar de produto. Eu não posso olhar a sua carteira como produto, eu tenho que olhar a sua carteira como classe de ativo, porque, como eu comentei, não existe bala de prata, não existe o melhor investimento. Se muitas vezes chegaram para mim, qual o melhor investimento hoje? O que está dando mais hoje aí? Não existe isso, não dá para saber. Né? O que deu mais no ano passado não é o que vai dar mais este ano. Então, a melhor forma é a diversificação de carteira. A nossa recomendação para esse mês de alocação, nós colocamos aqui renda fixa global de 8% e 13% para agressivo, renda fixa variável de 8 também para 12 para o agressivo. Por que a gente colocou? Porque, como eu comentei e mostrei nos gráficos anteriores, o mercado internacional ele vem recuperando muito mais rápido que o mercado brasileiro. Estados Unidos está 11% de não ter existido pandemia.
Estados Unidos está 11% do topo máximo histórico novamente, e nós estamos aí numa queda muito mais forte e numa recuperação muito mais lenta, tá? E aí, olhando um pouquinho as carteiras recomendadas nós temos carteiras conservadoras rodando a 116 em 24 meses, 112 do CDI. Eu tenho que abrir mão simplesmente de liquidez. Eu não posso querer, se eu quero 100% do meu dinheiro conservador pós-fixado para rentabilidade de zero, eu vou ter 100%, não tem muito o que falar. Mas se eu tenho prazo, se eu abro mão, pelo menos por uma parcela do meu dinheiro para poder alongar meus investimentos, eu consigo rentabilidades mais atrativas. Quando eu olho uma carteira moderada que já sofreu com a crise, ela quase voltou para o patamar inicial, mas muito acima da taxa de juros, né? Muito acima, mesmo com toda essa crise, muito acima da taxa de juros. Rentabilidade aqui mais longa, de 160, 163, mas quando eu pego a rentabilidade de ano, 0,75, praticamente zero de rentabilidade aí no ano, por enquanto, né? E eu pego uma carteira já agressiva, uma carteira que já tem já um percentual de alocação de renda variável mais pesado aqui, a gente tem aqui uma rentabilidade de longo prazo, 178 do CDI, 181 do CDI, mas eu estou negativo no ano, né? Nós estamos negativo em 3,86 em 3 meses, ou seja, eu aceito mais oscilação para ter mais prêmio de risco, eu aceito mais oscilação. Se eu não quero aceitar oscilação, eu vou buscar essa carteira, a gente vai ser mais eficiente do que o CDI, mas não necessariamente o ganho de inflação para esta carteira de investimento. E eu vou parar aqui de falar e abrir para perguntas, porque para não estender muito o tempo aí da nossa live, até porque eu já acabei a apresentação. Então, por favor, dúvidas, fiquem à vontade para comentar, para criticar e tudo mais. Nada? Nenhuma dúvida? Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Olha, o pergunta aí no Titão chat. aí. E Claudião, E aí, meu amigo? tudo bom? Eu cheguei tarde aqui, eu não sei se Ah. você falou sobre fundo imobiliário, se você puder falar um pouco. Claro, falo sim. Fabiano, Cláudio, oi, aqui tem uma pergunta no chat também, tá? tá bom. Eu já entro aqui, já olho já, só vou responder essa, foi feita aqui. Fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? Quando eu olho aqui em termos de classe de ativo, vou voltar só na apresentação para mostrar aqui para vocês. Quando eu falo em termos de fundo imobiliário, nada mais eu estou falando do que uma classe de ativo de renda variável, tá? Então, o fundo imobiliário, ele foi talvez visto ou vendido de uma forma conservadora mais recentemente, até porque ele teve um desempenho muito forte no ano passado. Ele tem um desempenho muito grande, mas ele não passa aqui de renda variável, né? Ele está nessa classe de ativo que tem mais risco. Então ele foi vendido pela rentabilidade que ele teve. Para você ter uma ideia, ele tem um nível de risco menor do que o índice Bovespa, ou seja, normalmente ele tem um prêmio de risco, ou seja, ele rende menos do que a renda variável de fato, que é o índice Bovespa, que são as ações. Mas no ano passado ele teve um ganho absurdamente alto, né? Ele teve um ganho bem significativo, mais do que bolsa. Renda variável, ano passado, rendeu 37%, a média dos fundos de fundo imobiliário, contra 32% do índice Bovespa, então nós tivemos um rendimento muito maior. E aí, com a crise agora do corona, você tem 2 cenários, Titão, que primeiro grande cenário, uma fuga de risco. E aí, quando eu tenho uma fuga de risco numa porta de saída pequena, porque o tamanho de liquidez que você tem no mercado de renda de fundos imobiliários, ele é menor do que o de ações. Então, quando eu corro todo mundo para a mesma porta, a porta menor eu tenho mais dificuldade de sair, e aí você tem que vender em preços menores, né? Então, se você entra, e aí você vai tendo a precificação disso caindo muito forte.
E quando você olha em termos da economia real, que é o que a gente acredita sim numa recuperação dos fundos imobiliários, assim como todos os produtos de renda variável, alguns produtos mais e outros menos, porque qual o fundo imobiliário que você está, né? Por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário de logística. Um fundo imobiliário de logística com o novo normal, né? Que está na moda falar do novo normal. Quando eu tenho um fundo imobiliário de logística, com o e-commerce, ele deve se beneficiar, né? Ou ele não deve se prejudicar tanto no curto prazo. Quando eu falo shopping está 2 meses fechado, ou seja, eu não tenho distribuição de dividendos, né, nesse momento, nesse período. Então, como é que vai se comportar o setor de shopping center depois da reabertura do comércio, depois que voltar à normalidade? Será que as pessoas vão continuar indo em shopping como iam? Será que, ou vão acompanhar o que o americano já faz? O americano vai pouco em shopping, ele compra muito mais pela internet, né? Então, esses produtos de shopping center, alocados a shopping, lá teve uma queda muito forte e a recuperação não aconteceu na mesma velocidade. No Brasil, a gente acha que é muito mais cultural, que as pessoas gostam de ir no shopping. Talvez não no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas em São Paulo, que você não tem praia, né, a pessoa vai no shopping. Então, é muito mais cultural. A gente acha que a velocidade de recuperação ela vai ser grande. Mas em comparação dela para a logística, para o termo de empresas de logística, provavelmente uma recuperação um pouco mais lenta. Quando a gente olha, por exemplo, o setor de lajes corporativas, o que a gente está vendo aqui, né? Hoje, agora, nós chegamos a estar conectado aqui com quase 80 pessoas, 77 se eu vi correto, online, nós estamos online, cada um na sua casa, todo mundo podendo conversar, né, sobre tudo e diminui a necessidade de você ocupar um espaço físico numa laje corporativa. Só um exemplo, a XP anunciou que ela vai manter a quarentena dentro da XP, na verdade ela vai manter o home office até dezembro. Então, todo mundo vai trabalhar de home office até dezembro. Ela está lá com 5, 6 andares, ela tem 6 andares praticamente ociosos. São poucas pessoas que estão indo trabalhar. E a partir do ano que vem, ela já anunciou também que o modelo dela vai diminuir. Ela não quer mais aglomeração. Ou seja, qual o impacto disso no lajes corporativas? A gente vai ter que acompanhar muito, a gente vai ter que olhar bastante para frente para poder fazer essa mensuração. Mas é um setor que deve recuperar menos do que o setor de logística. Mas a recuperação econômica ela deve atingir todo mundo, mas não todo mundo igual. A gente vai ver setores recuperando mais rápido do que outros setores. Legal, valeu. Certo? Tomando calor aí, Titão? Em fundo imobiliário? Puta, nem fala. Muito bem, vamos ver as perguntas aqui. Os fundos estão começando a sofrer com a inadimplência da XP. Tem recomendação de fundos imobiliários residenciais. Não entendi a pergunta. Ô, Cláudio, tem uma primeira pergunta. A queda das aplicações em renda fixa é somente porque a taxa de juros está caindo? Quando você olha em pós-fixado, sim, né? Os títulos pós-fixado vai cair. Nós tivemos uma queda em renda fixa mais forte em pré e inflação por conta do que a gente chama de marcação ao mercado, né? Quando eu faço uma projeção para você de um produto de 3 anos que eu contratei para você, vamos imaginar 6% de taxa de juros. Se você não tem o efeito marcação a mercado, que isso acontece dentro dos fundos, né? E a marcação a mercado ela é válida, tá? Ela é importante acontecer, tá? Ela dá transparência para o mercado. Se você tem a marcação a mercado, por exemplo, você tem uma taxa de 6% e a taxa de juros sobe, como aconteceu, você não tem um efeito, você não sente isso. Mas se você tem um efeito nos fundos de marcação a mercado, você sofre uma desvalorização do PU, né? Uma desvalorização da cota nesse primeiro momento. Mas a recuperação acontece também. Essa é fácil de prever que vai recuperar. Fundos de renda fixa é muito tranquilo de saber que vai recuperar, né? Mesmo esses fundos de crédito privado, desde que você não tenha default, né? Desde que você não tenha quebra das empresas, a gente também acredita na recuperação bastante forte desses fundos. Então, fundo de renda fixa, pré-fixado e atrelado à inflação, a recuperação vai acontecer naturalmente. É só não se desesperar, é só não resgatar. Fundos pós-fixado,
Não, fundo pós-fixado, a rentabilidade vai cair bastante para os próximos meses. A tendência é piorar ainda até o final do ano, porque a gente vem com uma rentabilidade rodando a 0,28 do CDI, né? Na verdade, o CDI vem rodando a 0,28 e se você tem 100% do CDI, ele vem caindo gradativamente e vai continuar caindo até 0,24, 0,23% ao mês, tá? Então, no pós-fixado isso vai cair, no pré-fixado e inflação, a gente vê uma recuperação acontecendo e ele já vem demonstrando, tá? Essa semana você vai ver nesses fundos de renda fixa vai ter uma recuperação bastante interessante. No fundo de crédito privado tem um outro problema, tá? Aí tem um outro tema que também vai acontecer a recuperação, mas ele deve demorar um pouquinho mais. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, a gente também fala. Geraldo, se puder me ajudar aí falando as perguntas, eu vou agradecer muito, viu? A segunda pergunta do Leonardo Tavares. No slide da realocação dos investimentos em renda fixa e renda variável, como conciliar o pagamento de DARF e outros impostos, visando manter uma rentabilidade e muitas vezes transferindo o valor da renda variável para a fixa? Tá, aqui no primeiro slide que eu fiz, no slide hipotético ali, primeiros 3 meses você não tem que pagar DARF em renda variável porque você não teve lucro, né? Então, se você saiu no primeiro cenário, você não paga imposto de renda, só que você perdeu 25%, na verdade 50% daquele pedaço do seu capital, então você não tem imposto de renda ali. Se você não saiu no segundo cenário, ou seja, no cenário em que você não saiu e manteve o investimento, você só vai pagar a DARF no final do investimento, tá? E se você faz o terceiro cenário, o que você faz é sempre a reestruturação com a rentabilidade líquida da carteira, né? Então, se eu vou vender renda variável, que é o caso, né, para eu poder pagar DARF, senão não preciso pagar DARF, né? Senão eu tenho um imposto de renda descontado na fonte. Se eu preciso utilizar pagamento de DARF, que é na parte de renda variável, de fato, eu faço a reeducação líquida, ou seja, eu realizo o lucro do fundo, pago o imposto de renda e faço o rebalanceamento da carteira com o imposto líquido. Tem uma aqui que eu não entendi direito, né? Se é uma pergunta ou uma afirmação, do Karim Maluf. Os fundos estão começando a sofrer com inadimplência. A XP tem recomendado fundos imobiliários residenciais? Não sei se é uma pergunta. Karim, se você puder aí esclarecer. Geraldo, a Karime precisou sair, ela é uma prospect minha, e eu fiquei de esclarecer. Na verdade, assim, ela tá falando sobre a queda a queda da taxa de juros, né? Aliás, desculpa, a interferência da taxa de juros nas aplicações nos fundos de renda fixa, que é uma coisa que até então, né, o brasileiro, vamos dizer assim, desconhecia. E eu já estou explicando para ela aqui o porquê que é a questão da marcação a mercado. E ela quer saber, com relação a fundo imobiliário, se a XP está recomendando fundos imobiliários residenciais. Residenciais? Não me recordo de ter recomendado nunca residenciais. Aliás, eu não conheço fundos imobiliários residenciais. Conheço de lajes corporativas, né, mas de residenciais eu não conheço. Ah. Tem mais aí, Geraldo? Não tem não. Pelo menos que está no bate-papo aqui são só essas. Legal. Não sei se tem mais alguém, né, que quer fazer alguma pergunta diretamente. Tá bom. Queria mandar um abração para a Poli, que está aí me assistindo aí, uma grande amiga aí do Santander também, a diretora aí do Select aí, participou da nossa jornada no Select aí num passado recente, uma pessoa que eu gosto demais e também tem um escritório XP aqui em São Paulo. Gente, mais perguntas? Claudião, na verdade eu gostaria de agradecer a live aí, foi esclarecedora, não é necessariamente uma pergunta, é mais um agradecimento, porque nesse momento é importante informação, né? Só um comentário, estou posicionado em fundo imobiliário, você sabe, um saldo não tão expressivo devido a um outro investimento que eu fiz, porém voltando gradativamente, mas perfil, né? Perfil eu não me... Claro que me preocupo e acompanho, mas penso até em comprar mais e jamais em sair nesse momento que não é recomendado sair, né?
Mas agradeço demais sua atenção aí. Foi muito bom, Claudião. Muito obrigado aí. Obrigado, Ricardão aí. Liga pro Titão aí, que ele toma calor junto com ele aí. Marca tomar um vinho, um uísque aí, que passa, viu? Vai passar. Verdade. Legal, gente. Se não tiver mais perguntas, obrigado a vocês. Até que já passou 1h15, eu vou estar encerrando. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, muito a presença da nossa equipe. Nós estamos num time da Aspen muito top, então conte com nossos assessores aí para falar de investimento. Agradecer mais uma vez aí a presença do Edinaldo, do Fabiano, do Ricardão, são amigos, né, da Poliana. E queria também agradecer demais hoje a paciência da Mariana e da Vivi, que aguentaram hoje o dia inteiro. Muda o gráfico ali, faz o gráfico aqui, monta a tabela ali. Como todo bom brasileiro, a gente acaba deixando as coisas para a última hora, e eu queria montar uma apresentação que exemplificasse muito o pensamento de como se aplicar da melhor forma possível no mercado financeiro, tá bom? Valeu, um beijão para todos aí e boa noite. Obrigada, Cláudio. Obrigada, a todos os presentes aí. Obrigado a todos. Claudião, um abraço pro Luigi também, hein? Luigi parceiraço. Luigi, cadê o Luigi? Ele tá aí, o Luigi, não? Parceiraço. Luigi deve estar pegando ônibus, van, trem. Abraço a todos. Muito bem. Ó a Poli aí. Poli, um beijão. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Fê. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau. Obrigada, Cláudio. Tchau, tchau.